Bem, gente, como eu havia combinado, eu vou falar um pouco sobre a doutrina espírita. E para me falar sobre a doutrina espírita, eu quero contar para vocês, eu vou contar hoje eu vou contar para vocês a história da Otila Diogo, do Valdo Vieira e, claro, do Chico Xavier, todos relacionados. Mas é importante saber quando nasce a doutrina espírita. Ela nasce na França, 1857. Será? Bom, a doutrina como a gente conhece hoje, sim, ela foi criada na França em 1857 por um francês. O nome dele não era Allan Kardec. O nome dele é complicado, né? Não vou procurar ler, mas procurem aí na internet qual é o nome verdadeiro do Allan Kardec. Allan Kardec, segundo se sabe, era o nome de um druida. E ele tinha sido, e esse cidadão francês, que eu não lembro o nome é complicado, teria sido numa vida passada um druida com o nome de Allan Kardec. Então ele adota daí esse pseudônimo de Allan Kardec e começa a decodificar a doutrina espírita. Tá? Se eu não me engano, a edição revisada da doutrina espírita é publicada em 1860. Tá? A primeira edição revista, já revisada e pronta como está hoje, é de 1860. Mas a doutrina nasce em 1857. Mas antes disso, existia um fenômeno, porque a doutrina espírita ela começa a chamar atenção pelas manifestações que acontecem. E aí é que essas pessoas vão começar a se dedicar a estudos e vão decodificar a doutrina espírita. Os espíritos sempre trabalharam, os espíritos sempre existiram para nós que somos religiosos. E eles sempre atuaram. Mas houve uma época nos Estados Unidos, em Nova York, numa pequena região ali de Nova York, onde morava Kate e Leslie Fox, as irmãs Fox. Procurem na internet as irmãs Fox. Elas é que começaram com a história, que depois vai chegar no Brasil, das manifestações. Faziam shows. A doutrina espírita foi usada em shows. E as primeiras que começaram com isso e ganharam muito dinheiro foram as irmãs Fox. Depois, no ano de 1888, na época da libertação dos escravos do Brasil, elas contaram que aquilo era armação. Elas produziam efeitos, instalando joelhos, elas produziam sons. A realidade que eram sons, não havia manifestação física. Tá? Depois na Europa aparecem as mesas giratórias. Posso até mostrar para vocês como é feito. Posso fazer um banco levitar aqui com a maior tranquilidade do mundo, tá? As mesas que eu tenho não dá, elas pesam demais, mas bancos é fácil de fazer levitar e realmente sai do chão, tá? Mas isso é truque. Eram truques que eram usados na época, mas que foram muito importantes porque chamaram a atenção das pessoas. Bruxo, mas era um golpe? Era um golpe, querido, mas não importa. Chamou a atenção para que os estudiosos, para as pessoas mais sérias se interessassem, porque haviam fenômenos reais. Só que os fenômenos reais aconteciam de vez em quando, não se podia reproduzir. E é aí que entra a história da Otila Diogo. Que foi presa no Rio de Janeiro e que foi capa da revista Cruzeiro. Foi capa da revista Cruzeiro. Um espírito de mão dada, de braço dado. Eu vou colocar a foto aqui no vídeo. De braço dado com quem? Com quem? Com Chico Xavier. Tem essa passagem, Chico Xavier. Valdo Vieira, que foi a pessoa que foi para os Estados Unidos com o Chico Xavier e que não aparece no filme do Chico Xavier e que criou a conscienciologia, sabe? Uma visão mais científica do fenômeno e procurando explicações, como por exemplo, posso aqui citar alguns exemplos. Vocês já viram, por exemplo, um espírito. Alguém que era do Islã morreu e o espírito dessa pessoa veio fazer uma comunicação numa mesa kardecista. Pode procurar. Um judeu que tenha falecido e o espírito dele tenha se comunicado através de uma sessão kardecista. Pode procurar. Os senhores não vão encontrar. E são essas questões que o Valdo Vieira começa a buscar.
Por que só se manifestam espíritos de pessoas que eram ligadas ao cristianismo ou que já eram ligados à doutrina espírita? Por quê? Conheçam a trajetória e a vida do Valdo Vieira. É um homem extremamente inteligente e que, de certa forma, foi meio banido da história do espiritismo. Por quê? Porque como os Illuminatis, eu não falei no vídeo anterior, os Illuminatis, os fundadores da Ordem Illuminati, eram da igreja, meu chapa. Eram da igreja. Eles eram ligados à igreja católica. Mas aí começaram a fazer perguntas. O porquê disso, o porquê daquilo. E, como sempre, a religião sempre bota uma abafa. Isso são mistérios, não estão para ser revelados. E isso para os Illuminatis nunca serviu. A ordem existe? Não, a Ordem Illuminati durou muito pouco tempo. Eles tentaram crescer colocando pessoas com ideologias Illuminati, isso existe até hoje, pessoas que têm essa ideologia Illuminati, isso existe até hoje, mas a ordem não existe mais. Os Illuminati tentaram colocar dentro das lojas da maçonaria líderes que eram de pensamento Illuminati. Isso fez com que eles crescessem um pouco. Mas nunca, em momento algum da história, eles passaram de 2.000 pessoas em toda a Europa. Foram caçados e perseguidos, não só pela maçonaria, que não gostava deles, a igreja não gostava deles, mas ninguém gostava deles, ninguém gosta de gente que contesta. Valdo Vieira também é esquecido na história. Bom, Otila Diogo foi apagada da página da história, por quê? Talvez porque quando ela fazia apresentações no Rio de Janeiro, e ela ganhou muito dinheiro. Um dia perguntaram para ela o que ela fez com o dinheiro que ela ganhou com essas apresentações. Ela disse que fez uma plástica, meu chapa. Naquela época as mulheres já cuidavam da beleza e a Otila Diogo se preocupava com a beleza e juntou muito do dinheiro que ela ganhou. E naquela época, que época, bruxo? 64, entre os final dos anos 50, finalzinho dos anos 50 e início dos anos 60. João Goulart estava no poder, estava sendo tirado ali pelos militares, foi bem nessa época aí, foi bem nessa época. Tá? Para vocês verem como isso é ontem, isso foi ontem. A Otila fazia shows de manifestação, e o Valdo Vieira e o Chico Xavier foram a uma dessas apresentações e fizeram parte das apresentações. Tem fotos, eu vou colocar foto para vocês, tem fotos da Otila do lado do Valdo Vieira, tem fotos da Otila do lado do Chico Xavier, o Chico Xavier de braço dado com o espírito. Aquilo pegou muito mal, Mas não esqueçam, que vocês têm que pensar que o Chico, tem que entender que o Chico passou pelas mesmas pressões que nós passamos. Então, às vezes, erramos. Posso contar aqui a história de Jesus Cristo. Na época de Jesus Cristo, tinha uma outra pessoa muito mais preparada para ser o Messias. Pô, quem, bruxo? Tá ficando louco? Tinha. Na época de Jesus Cristo havia um homem chamado Apolônio de Tiânia. Esse homem era um grego, era um filósofo, escrevia. Jesus Cristo também escrevia, prova um dia para vocês, Jesus Cristo também escrevia, mas agora não é o momento. Escrevia. Muitas multidões vinham escutar o Apolônio. O Apolônio curou muita gente. O Apolônio conta na história dele que ele ressuscitou uma menina. Então, todos os efeitos físicos produzidos por Jesus, Apolônio de Tiânia também teve. Apolônio de Tiânia também foi criticado e preso pelos líderes religiosos da sua época. Ele era da mesma época de Jesus Cristo, só que em outra área. Mas, eu chego lá. Ele também foi preso. Só que ele fez uma oratória lá e provou que ele não tinha feito nada e que ele não tinha culpa daquilo. Mas sabe quem é que julgou o Apolônio de Tiânia? Os sábios gregos. Não eram os fanáticos religiosos da época de Jesus. Né? Por que Apolônio de Tiânia não é o Messias e sim é escolhido Jesus Cristo se eram iguais, de grande sabedoria, grandes homens de sabedoria, produziam efeitos físicos, conseguiam fazer curas.
atraíam multidões. Apolontiano era muito mais conhecido que Jesus Cristo. Muito mais, absurdamente mais. É tão absurdamente mais que ele é apagado. Eu li uma matéria agora há pouco de uma universidade católica que diz que Apolônio Tiânia era o pior feiticeiro de sua época. Apolônio Tiânia era um filósofo, era um homem extremamente inteligente e não mexia com feitiçaria. Mas as pessoas que escreveram esse artigo são pessoas cegas pela religião. Então elas querem, tem que ser o Cristo, tem que ser o Cristo. Tudo que tiver fora do Cristo, de Jesus, tudo que tiver fora de Jesus, se tiver pregação que tiver fora de Jesus, é do demônio, é do diabo. Tá? Eu vou voltar ao Chico, deixa eu só terminar aqui. Apolônio de Tiânia não se torna o Messias por um motivo muito simples. Vocês sabem que a história do nascimento de Jesus, nasceu de uma virgem e veio um anjo, vocês sabem? Que essa história também acontece com Krishna, também acontece com Osíris. Todos esses deuses das mitologias antigas contam a mesma história, têm a mesma forma de nascimento, a mesma forma. Assim como a epopeia de Gilgamesh, que eu já falei aqui no vídeo Noé ou Não É. É a mesma história. As culturas buscam. Mas então por que Apolônio de Tiânia foi apagado? Simples, porque ele não era judeu e o povo esperava o Messias judeu e não o Messias grego. Então, não é judeu, é colocado de lado. Os judeus vão escolher, então, para ser o seu Messias, acreditar que é o seu Messias, Jesus, depois do chamado Cristo, depois bem mais adiante das traduções. Quando saiu o filme A Tentação de Cristo, eu não sei de quem foi o filme, que foi do Mel Gibson, os judeus acusaram o Mel Gibson, deu um rebu do tamanho, né? Porque o Mel Gibson coloca ali aquilo que é verdade. Não foram os romanos que condenaram Jesus, mas também não foram os judeus. Tem que entender isso. Não foram os romanos, mas também não foram os judeus. Quem condenou Jesus Cristo foram os líderes religiosos. Tá? Os líderes religiosos, vamos trazer daquela época para cá. Pai de santo, bruxo, pastor, padre. Essa casta de gente é que condenou Jesus. Que disse que ele era um mal, que ele era um herege. Tá? Tanto que Pilatos, que era romano, lava as mãos ali. O sangue deste homem não ficará nas minhas mãos. Então é necessário separar o homem carne, o homem pecado, do ser espiritual iluminado. Eu preciso separar. Chico Xavier também é um homem de carne, pode errar, e errou. E temos o Chico Xavier, um homem abençoado, um homem iluminado, um homem santo, que fez muita coisa por muitas pessoas. Assim como eu não posso misturar esse último caso que deu aí, na doutrina espírita, que é do João de Deus. Eu não posso vir aqui e jogar o trabalho do João de Deus no lixo, o trabalho do João de Deus no lixo, por causa das sem-vergonhices que o João de Deus fazia. Porque senão eu vou ter que dizer que todas aquelas pessoas que foram curadas, e eu conheci algumas, foram curadas por quê? Será que se elas não fossem lá, elas também estariam curadas? Talvez o movimento da fé, movimentou a fé dentro da pessoa. E foi o João que promoveu essa fé de crer em cura, fez com que ela se curasse? Bom, não me importa. Mas foi através desse instrumento que essas pessoas ficaram curadas. Mas eu sei separar. Eu sei onde começa o homem que é mau. O mal jaz à nossa porta. Está na Bíblia, tu não lê a Bíblia porque você não sabe. O mal jaz à nossa porta. Às vezes a gente deixa entrar. João de Deus deixou. Mas isso não estraga todo o trabalho que ele fez. Assim como as fotos que
o Chico Xavier tirou ao lado daquele fantasma falso da Otila Diogo, também não pode ser usado para condenar, dizer que o Chico Xavier era um farsante. Não, era um médium maravilhoso, mas antes de ser um médium, era um homem. Ele é avisado por Valdo Vieira que algumas coisas não estavam bem. Valdo Vieira se afasta e vai criar a conscienciologia, que é preciso dar base a tudo isso que está acontecendo no mundo físico e que está sendo o mundo físico está sofrendo alterações pelo mundo exterior, o mundo espiritual. Eu preciso compreender isso. Eu preciso saber o que está acontecendo para poder trabalhar mais essa consciência. E é por isso que Valdo Vieira se afasta do Chico Xavier. Não foi por causa da Otila, né? 6 anos depois do caso da Otila, a Otila termina sendo presa no Rio de Janeiro e confessa. Ela confessa, ela diz, ó, isso é armação. Que nem as irmãs Fox. Ah, isso é armação. Mas aí... aí o Chico já era famoso. Só que no filme não mostram. Por que eles não mostram esta passagem no filme do Chico Xavier? Porque é o mesmo que dizer, por exemplo, que Jesus Cristo, vamos colocar aqui, digamos que Jesus Cristo tivesse nascido de um parto normal, de um casamento normal. Vocês sabem, tem a história que ele era filho de um centurião, do Pantera. Já escutaram eu falar isso, né? Vamos supor que ele era filho do Pantera, tá? A Pantera e a Maria casaram e tiveram um filho, Jesus. Por ele ter nascido de forma igual aos outros, naquela época, ninguém ia aceitar que ele era um ser divino. Ninguém ia aceitar. Mas as atitudes que ele tinha, os pensamentos que ele tinha, a ideia que ele tinha, a sua oratória, o seu conhecimento das escrituras, mostrava que ele era alguém diferente. Era necessário, então, dar a ele a divindade. E a divindade é dada já no nascimento. Qual é a história dos 3 reis magos? Ninguém sabe se eram reis. Na verdade, eram magos que vieram do Oriente. Nunca se soube se era 3. Se eu falar outra hora. Então é por esse motivo que o povo esconde. Porque se o povo colocasse essa história no filme do Chico Xavier, as pessoas ficariam confusas. Mas como é que um homem sábio, um homem inteligente, alguém que traz uma mensagem de paz, vai participar de algo que é tão errado, que está enganando o povo, está fazendo por dinheiro? E está lá ele de braço dado, ele é o Tilo andava muito abaixo. Foram capa na revista Cruzeiro. Hoje vocês vão encontrar matérias tendenciosas dizendo que a revista Cruzeiro foi processada. Conversa de bem para o delegado. A mulher foi presa, a Otila Diogo foi presa e disse que era armação. Não tem. Mas o que as pessoas querem? As pessoas querem... Vou dar um exemplo aqui, ó. Olha como é fácil entender se eu souber explicar. Porque às vezes eu não sei explicar. Não é você que não entende, é eu que não sei explicar. Então eu vou tentar explicar do jeito que você entenda. Você frequenta, vamos pegar no nosso mundo aqui, na nossa realidade. Um pai de santo lá, seja de Umbanda, aqui em Umbanda, não importa. Você frequenta lá, tu vai num salão de beleza. Vai lá cortar o cabelo e tal. E aí tem uma pessoa do teu lado, ou a própria pessoa que está cortando o teu cabelo, está ali comentando que essa gente de salão de beleza gosta de conversar, né, meu chapa? Principalmente da vida dos outros. Quer saber da vida dos outros, ou até da tua, não vai no pai de santo, vai no cabeleireiro, que sempre sabe. Se é uma cidade pequena, o cabeleireiro sabe tudo. Aí chegou lá e disse, tô passando tal problema, coisa e tal. E aí, a pessoa que está cortando o cabelo, está cortando ali, está com problema, tu vai dizer, não, vem cá, eu vou te indicar uma pessoa que vai resolver o teu problema. Que é o meu pai de santo. Vai lá na terreira assim, e conversa com ele. Essa é a propaganda mais honesta que existe. Mais honesta, entre aspas.
Tá? Eu vou explicar as aspas. Vou explicar as aspas. Por que entre aspas? Porque o fato de tu acreditar que ele é bom, não quer dizer que ele seja bom. Mas tu já passa para aquela pessoa que ele é bom, porque aí são dois a acreditar que ele é bom. E tu te sente melhor. E se ele tinha 2 pessoas na assistência, agora ele tem 3. E amanhã aquilo se espalha, ele tem 4, tem 5. Daqui a pouco ele tem 50 pessoas ali. E aí as pessoas começam a acreditar que ele é bom. E dali para frente vai ser mais fácil, muito mais perigoso dele derrapar. Mas se ele for bom, com aquela ajuda ali, ele vai conseguir, com certeza, ajudar a vida de muita gente. De todas? Não, de todas não. É a mesma coisa na igreja evangélica. Por que vocês acham que a igreja evangélica vai alguém lá dar testemunho? Não, tem alguns que são comprados, a gente sabe. Já foi denunciado que alguns são comprados. Mas outros são reais, gente. São pessoas reais que foram lá contar. Disse, olha, eu vim para cá, minha vida melhorou. Porque sempre que tu procura o bom caminho, a tua vida vai melhorar. Sempre que tu procurar o bom caminho, a tua vida vai melhorar. Então, isso que fizeram com o Chico, ó, vamos esconder esse pedaço aqui, porque o povo não vai conseguir entender que isso aqui é o lado humano do Chico e que ele errou aqui. Ele se misturou com a Otila, que ele achava que ela conseguia produzir fenômenos. Quando ele viu o fenômeno, ele se afasta. Mas ele se afasta, mas deixou tirar foto com ela. Sabe? Se eu chego na casa de alguém e vejo algo que não está de acordo com aquilo que eu acredito, eu posso até ficar assistir, mas eu não vou lá pegar na mão para tirar fotografia. Porque se eu tirar fotografia, as pessoas vão dizer, as pessoas que eu tenho lá 5 pessoas que acreditam em mim. Aquelas pessoas vão dizer, olha, o Adriano está lá pegando na mão do fulano, é porque ele acredita naquilo que o fulano está fazendo. É que nem eu faço aqui, eu coloco aqui no meu canal, gente, vai lá no canal do fulano de tal e olha. E digo até que o cara é bom, digo, o cara é bom, o cara é bom. Aí tu vai lá e olha o cara diz que viu bichinho, diz que viu assombração, diz que viu lobisomem, diz que viu demônio na frente dele. Aí vocês vêm aqui e dizem assim, Bruce, tu indicou um cara lá, o cara é louco, mas tal. Eu não indiquei. Eu disse para vocês lá ver. Eu digo para vocês lá ver. E tirar suas conclusões. Eu não tenho que fazer a tua cabeça. Eu te dou a base para tu ir lá, e tu vai lá. Aí tu olha se aquilo que eu digo está de acordo com isso que o cara está fazendo lá. Aí tu vai saber se o cara tem lógica ou não. Ou vai dizer, esse cara tem lógica, e o Bruxo não. Pronto, é assim, é simples assim. Eu coloco outras pessoas porque eu boto o meu conhecimento a risco, a jogo. Eu atiro, vai lá na casa do fulano e pergunta para ele tal coisa, se ele souber explicar, depois tu vem aqui e ensina para mim. Não tem problema. Agora, eu não posso esconder. Agora, tem que saber diferenciar aonde começa o homem e aonde começa o sacerdote. Isso tem. Tem que saber fazer isso. Na época de Jesus, quem é o responsável por criar esse Jesus romano? Um dos maiores nomes é Paulo de Tarso. Paulo de Tarso faz com que aqueles que não sejam judeus possam adorar a Jesus Cristo e ao Pai Celestial. Porque para os judeus, Jesus Cristo veio para eles. Mas Paulo é que mostra a diferença. Olha, não foi isso que o mestre da Galileia nos ensinou. Não foi isso. O que ele disse foi diferente. Eu sei que é difícil acreditar nas coisas que estão escritas, porque nenhuma das pessoas que andaram com Cristo deixaram alguma coisa escrita. Nenhuma. O de mais confiança é Paulo. E tudo é copista. Fulano copiou, então não tem aquele negócio de, ó, esse texto aqui é do Lucas. Não, ninguém assinou aquilo ali. Os nomes foram colocados depois. Trecho original não tem. Tá? Trecho original é alguns pedacinhos, o Códex 52, se não me engano,
depois o Códex Vaticanus, que tem um pedacinho assim com meia dúzia de coisinhas escritas. O resto é coisa dos copistas que tinham, tá? Do original não é nada. Tem nada. Tá? Tem de cópias. Mas então tentaram transformar o Chico Xavier, protegendo o Chico Xavier e colocando de lado da história a Otília Diogo, que cometeu esse erro, talvez fosse até uma boa médium, talvez até fosse, mas que se perdeu. O Valdo Vieira segue pelo caminho da conscienciologia, a ordem, eu sempre digo que é a ordem Illuminati dos espíritas, e segue por esse outro caminho, trazendo coisas, perguntas como essa, como eu fiz aqui: por que o espírito de um judeu não se manifesta? Ah, bruxo, mas eu li um livro. Não me vem não me vem com esses romances tipo A Vingança do Judeu, livro maravilhoso, mas não tem nada a ver, tá? Escrever uma coisa romanceada é uma coisa, trazer doutrina de forma romanceada, parabéns para quem o faz, mas eu estou falando de fato histórico. Romanceado eu também escrevo. Quantos vídeos meus tem aí? Às vezes as pessoas me pedem para terminar algumas histórias que estão ali, o fundamento está ali, mas é completamente romanceado para que eu possa passar a mensagem. Isso eu também faço. Mas eu não posso pegar aquilo ali e dizer que aquilo ali aconteceu. Não posso dizer que aquilo aconteceu. Não. Eu posso usar como exemplo as histórias. Então, quando essa doutrina chega no Brasil e ela começa a se espalhar, hoje, se você pegar a televisão, ligar a televisão, TV de assinatura, né? TV aberta, desgraça. TV de assinatura e procurar filmes espíritas, vocês vão encontrar muita coisa. Assistam Chico Xavier, as cartas de Chico Xavier, as mães de Chico Xavier, assistam todos esses trabalhos. Você não vai encontrar menção a Valdo Vieira, a Otília Diogo e nenhum deles. Você pode pegar um filme chamado Bezerra de Menezes, muito bom. Mas se vocês querem alguém que tem uma visão e que vai te passar a impressão, parece até que foi o bruxo que escreveu essa história. É a história do Edivaldo Franco. O Mensageiro, do Edivaldo Franco. O Mensageiro, que é a história da vida do Edivaldo Franco. Por sorte, está no YouTube, tá? Assistam, porque vão tirar. Quem produziu foi a Fox. E eles vão tirar. Eles vão tirar do YouTube. Aquilo tem direitos autorais, não vai ficar muito tempo lá. Então assista O Mensageiro, que é a história da vida do Edivaldo Franco. Ali, assistam todo. Ele nasce em berço católico, a família dele é muito católica, o pai dele é um católico fervoroso, e começam a ver essas coisas dentro de casa, e eles conseguem separar, o Divaldo consegue separar Deus do ser humano. Ele consegue, a grande obra desse filme, a grande maravilha desse filme somos humanos e erramos, mas temos nosso lado divino. Ele fala coisas, por exemplo, nesse filme, que Deus não está no céu, que Deus não está dentro da igreja, ele está no corpo. Aquilo que eu prego sempre aqui. Parece que fui eu que escrevi aquele livro, esse filme. O roteiro parece que é meu. Tá? Então assistam, vocês vão gostar, é um trabalho maravilhoso da vida do Edivaldo Franco. Hoje, o maior palestrante que nós temos no Brasil da doutrina espírita. E pesquisem sobre as irmãs Fox. Pesquisem sobre Otília Diogo. Pesquisem sobre Valdo Vieira. Valdo Vieira é um trabalho extremamente interessante. Que Valdo Vieira morreu em 2015. Valdo Vieira morreu em 2015. Procurem saber. Vejam a história e vejam as coisas que o Valdo Vieira vai falar. E não pensem mal do Chico Xavier pelas coisas que o Valdo Vieira vai falar. Ele vai mostrar que ele tentou em alguns momentos dizer para o Chico: esse caminho não é bom, esse caminho não é bom, vamos seguir por esse.
Ele foi um grande amigo do Chico Xavier. Chico Xavier se tornaria o que se tornou mesmo sem o Valdo Vieira. Mas Valdo Vieira foi um grande amigo de Chico Xavier. Procurem esse trabalho. Meu abraço a todos vocês.